Boa tarde a todos, àqueles que estão presentes e que disponibilizaram um bocadinho do vosso dia para me ouvirem. Trago-vos hoje aqui um tema da certificação de selos de maturidade digital. Antes de mais, vou só aqui apresentar a APSER, muito brevemente. A APSER é uma empresa portuguesa que presta essencialmente serviços de certificação, auditoria e formação. Estamos presentes no mercado há mais de 25 anos e, de facto, temos acompanhado em todas as áreas da certificação, desde a indústria, a área florestal, a área da sustentabilidade, a área da IT Security, vários temas, e temos também, obviamente, connosco uma equipa de profissionais que já são mais de 500 auditores qualificados e que nos ajudam diariamente a fazer o que sabemos fazer melhor, que são auditorias. Em termos do tema que vos trago hoje, da iniciativa do selo de maturidade digital, obviamente que num mundo e num tempo cada vez mais pautado pela dependência das tecnologias de informação, a transformação digital é, sem dúvida, uma realidade incontornável de praticamente todas as organizações hoje em dia. De facto, quer seja por uma questão de adaptação, quer seja para conseguirem ser mais competitivas, diferenciadoras e poderem permanecer no mercado até, sem dúvida este é o grande desafio dos nossos tempos. Nesse sentido, a presidência portuguesa da União Europeia, pretendendo incentivar e apoiar o aumento da maturidade digital das PMEs, das micro, pequenas e médias empresas de Portugal, lançou um projeto de transição digital, da qual pertence esta iniciativa do selo de maturidade digital que vos vou falar. Obviamente que os selos são apenas uma das medidas que estão presentes no plano da ação da transição digital e que, de facto, as empresas que cumprem com um conjunto de boas práticas, de normas e orientações, vão certamente poder se certificar dependendo do seu nível de maturidade digital. Esta iniciativa, no fundo, pretende apoiar as empresas em 4 áreas de atuação distintas, sendo elas a cibersegurança, privacidade e proteção de dados, a área da sustentabilidade e, por último, a área da acessibilidade. No fundo, esta certificação pretende reforçar a diferenciação, a credibilidade e a competitividade das empresas, mas mais do que isso, ajudar as empresas a seguirem aqui um guião que lhes permita, sendo elas de micro ou de média dimensão, que lhes permita ser mais fácil alcançar e ultrapassar estes desafios da transição digital. Está acessível a qualquer tipo de organização, do setor privado ao setor público, qualquer uma destas empresas se pode certificar, independentemente da sua dimensão, estrutura, missão, e obviamente que sendo um selo digital por níveis, dependendo do nível de maturidade e da própria ambição da organização, este produto acompanha a empresa nestes caminhos de maturidade, sendo que pode ir de um nível mais baixo de maturidade, que será o nível bronze, o nível intermédio é o nível prata e para empresas que de facto já atinjam aqui uma maturidade digital superior, o nível ouro. Vou-vos falar então um bocadinho de cada uma destas dimensões. O selo digital de cibersegurança, obviamente quando falamos em transição digital, um dos aspectos muito importantes é a questão da cibersegurança. Temos, obviamente, que aumentar a prevenção e a proteção das redes
e de toda a informação das organizações. E por isso, sem dúvida, este é o tema muito relevante hoje em dia e, de facto, existe muita preocupação das empresas. Obviamente que as pequenas e médias empresas, por todos os motivos, não têm tantas capacidades, quer seja em termos de recursos, em termos de tecnologia, para fazer face a este tema. E por isso, sem dúvida, o selo digital de cibersegurança, tendo isso em conta, numa norma, no fundo, que está aqui representada, que é a DNP, uma especificação técnica portuguesa 4475-1, que foi emitida em 2021, pretendeu-se ter definidos todos os requisitos de uma forma fácil de utilização e de consulta, para que todas as empresas consigam utilizar este guião. E, no fundo, aplicar todos estes requisitos em todos os seus locais de atividades e processos de organização, onde há recurso a tecnologias de informação e de comunicação. No fundo, estes requisitos desta norma foram selecionados a partir de frameworks nacionais, nomeadamente o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, o roteiro para as capacidades mínimas de cibersegurança e o quadro de avaliação das capacidades de cibersegurança. Em termos, então, dos níveis que falei há pouco, para cada uma das dimensões do selo de maturidade digital, existem 3 níveis. O nível bronze, que está mais adaptado a empresas que, de facto, não tenham muitos recursos humanos e técnicos para enfrentar os riscos da cibersegurança, está adaptado a empresas que precisam, obviamente, de aumentar a proteção da sua organização, mas que, no fundo, são organizações mais pequenas. As medidas que constam para o requisito do selo de maturidade de bronze são medidas simples de adoção e, no fundo, é iniciar o caminho, é iniciar aqui o caminho de uma cultura de cibersegurança e, no fundo, é um primeiro contacto que as empresas têm com medidas que acabam por facilitar e de ser de simples adoção e permitir, no fundo, caminhar para outro nível. A seguir temos o nível prata, que é um nível intermédio de complexidade, no fundo, já adaptado a organizações que tenham alguma capacidade de cibersegurança e que sejam empresas de média dimensão. No fundo, empresas que já iniciaram um caminho de cibersegurança com algumas medidas. Para organizações mais capacitadas e, no fundo, de maior dimensão, aquelas que conferem, no fundo, mais recursos humanos, técnicos e, no fundo, uma maior percepção e necessidade também de proteger a sua informação, existe o nível ouro. Muitas vezes são organizações que já estão certificadas por outros sistemas de gestão, nomeadamente pela ISO 27001, que é a norma de sistemas de segurança da informação. Em termos do processo de certificação, se eu hoje sou uma empresa que pretendo implementar os requisitos do selo de cibersegurança, aquilo que eu tenho que fazer. O primeiro passo é comprar a norma e, de facto, a norma para cada tipo de maturidade, perceber, obviamente, os recursos que tem, as capacidades que tem, qual é a estrutura da empresa e perceber a qual é o nível a que se quer candidatar. Proceder à análise da candidatura, depois, obviamente, existe aqui, por parte da APSER, o planeamento da auditoria, com a alocação da equipa auditora e realiza-se uma primeira fase do ciclo que determinamos de concessão. Obviamente, em auditoria podem haver registros de não conformidades. Se isso acontecer, a organização dispõe de 30 dias para apresentar um plano de ações corretivas. Após a análise do plano de ações corretivas, existe uma decisão da certificação da APSER, e se tudo correr bem, a decisão é positiva.
Posteriormente, existe uma emissão de um certificado e autorização do uso da marca. Neste caso, o ciclo deste processo de certificação são 3 anos e nos próximos 2 anos a organização terá que se submeter a auditorias de acompanhamento e, no fundo, vai haver aqui uma manutenção da certificação da APSER. Ao fim de 3 anos, existe a necessidade de realizarmos uma auditoria de renovação. Este processo de certificação é aquele que está válido neste momento para o selo de cibersegurança. Neste momento, a APSER já conta com 3 empresas certificadas no selo digital de cibersegurança. Temos 2 empresas no nível prata, que foram as pioneiras e que avançaram de imediato, mal tiveram a oportunidade, sendo elas a Sport TV e a Cisqual, empresas diferentes, de âmbitos diferentes, mas de facto sentiram neste produto que lhes poderia ajudar a serem mais resilientes na questão da cibersegurança. Mais recentemente tivemos a associação DNS.pt com o Univalor, uma empresa que de facto fez aqui um caminho de preparação para este nível e que também ela já compreende a certificação pela 27001, o que foi uma grande ajuda na certificação e em todo este processo. Quais são os benefícios que estas empresas sentiram na certificação? No fundo, os principais benefícios, obviamente, têm a ver com o aumento contínuo da segurança da informação, no fundo, e prevenção de toda a informação e das suas redes e, no fundo, garantir a confidencialidade, integridade e a disponibilidade dos seus dados. Obviamente que contribui para uma maior segurança e proteção da integridade da sua marca, não é? No fundo, as empresas querem estar seguras e atuar de uma forma segura e, no fundo, também sentiram que houve aqui, com esta implementação e com a certificação, de facto, uma ajuda na redução dos custos relacionados com a cibersegurança e, obviamente, uma geração de retorno, porque, de facto, sentem-se mais capazes, no caso de existirem ou passarem por alguma situação de ataque, conseguem estar mais preparadas, responder de uma forma mais adequada e isso, sem dúvida, permite-lhes atuar com maior confiança nas relações comerciais com outras empresas. Agora vou-vos falar em 2 componentes muito recentes. Temos o selo digital da acessibilidade e, no fundo, a acessibilidade também permite que as organizações sejam mais inclusivas e que, no fundo, permitam que o acesso da sua informação consiga chegar a mais pessoas, no fundo, e alargar os seus canais de comunicação. Para a obtenção deste selo, as organizações devem implementar os requisitos que estão definidos também num documento, numa norma, documento normativo português, uma especificação técnica, que é 4477-4, que também de 2021. E, no fundo, as medidas previstas neste selo digital procuram transformar e adequar a organização, os seus conteúdos, a sua forma de comunicar, os seus produtos e os seus serviços através de web acessíveis e que, no fundo, certamente também vão tornar essa pesquisa web muito mais simples e muito mais intuitiva. Em termos dos benefícios, neste momento nós ainda não temos nenhum cliente certificado e em Portugal ainda não existe nenhum cliente certificado pela acessibilidade, mas de facto foram aqui identificados alguns benefícios que as organizações possam ter na implementação e posterior certificação dos requisitos. No fundo, acabei um bocadinho por falar há bocadinho
que esta norma vai permitir tornar o conteúdo web utilizável por indivíduos que, de alguma forma, possam ter alguma limitação ou alguma deficiência e, no fundo, melhorar esta usabilidade, não é? Tornando, obviamente, o acesso mais inclusivo, ampliar e diversificar o público, conseguirmos chegar a mais pessoas e melhorar a interação com o público, no fundo, dando um bocadinho mais confiança à utilização da própria plataforma web. Em termos do selo digital de sustentabilidade, também ainda não existe nenhuma empresa certificada por este selo. Isto é um assunto muito, muito recente e que, no fundo, este é outro tema de grande importância e que as empresas hoje em dia, de forma a poderem atuar e estar no mercado de uma forma mais responsável, devem cada vez mais olhar para os seus processos, serviços e produtos e perceber de que forma é que os podem tornar mais sustentáveis e, no fundo, é um pilar que, sem dúvida, também está muito presente nas organizações atualmente. Em termos de pilares, esta norma, no fundo, acaba por tocar em requisitos que têm que ser trabalhados e entendidos de uma forma integrada e holística e que, no fundo, centram valências na gestão estratégica, na sustentabilidade, na área económica e na área social, sempre com foco na utilização das tecnologias de informação, no fundo, de ferramentas digitais que permitam que a organização avalie de uma forma sustentável o seu negócio. Venho aqui também, no fundo, trazer-vos alguns exemplos destas dimensões, começando aqui pela dimensão gestão estratégica da sustentabilidade e digital. No fundo, aqui existe uma ligação entre a sustentabilidade e a área digital. No fundo, há uma valência que as empresas devem, de facto, poder, no fundo, avaliar a sua maturidade digital e o seu grau de conformidade com os requisitos da sustentabilidade. Na área da dimensão económica, o foco é muito centrado no cliente e, no fundo, também em termos de dados e de operações. De que forma é que a análise económica está ligada com os canais digitais da organização. A dimensão social diz respeito aos requisitos que estabelecem o compromisso da organização com os seus colaboradores e, no fundo, de que forma é que o uso das tecnologias podem ajudar as empresas a acompanhar o tema social, bem como ao bem-estar dos seus colaboradores. Por exemplo, se a empresa promove ações de formação na área das capacidades digitais e se de facto consegue também abordar junto dos seus colaboradores temas na área da sustentabilidade. Na dimensão ambiental, no fundo, tendo por base o controlo que uma empresa deve exercer, quer na gestão da água, energia, também, obviamente, nas questões das alterações climáticas, neutralidade carbónica e gestão de resíduos, bem como ao tema da economia circular, de facto, de que forma é que a organização consegue, através de aplicações informáticas ou tecnologias de informação, por exemplo, medir o consumo de gestão de água através de um sistema informático, e todos estes tipos de análises são avaliadas no selo digital de sustentabilidade. Por último, trago-vos a componente da privacidade e proteção de dados pessoais. Esta componente ainda está a ser trabalhada, ainda está em fase de desenvolvimento. No fundo, o que se vai pretender com
com esta componente é o compromisso das organizações com a proteção dos dados pessoais e, no fundo, evidenciar que medidas a organização está a exercer para proteger as informações pessoais e sensíveis, tendo em conta o cumprimento dos padrões de segurança. No fundo, dou aqui terminada a minha apresentação. Quero agradecer a todos. Estão aqui os meus contactos. Se houver interesse em saber mais sobre estes temas ou outros produtos ligados à certificação, estou inteiramente disponível. Quem quiser aproveitar para fazer questões, estejam à vontade. Eu penso que ainda tenho aqui algum tempo e que poderei responder. Vejo aqui que, de facto, tenho aqui uma questão. Percentualmente, qual será a relação do esforço financeiro da certificação 27001 selo ouro? Metade, 2/3? Estou a questionar apenas o custo das auditorias à APCER. É possível ter essa noção? Bem, de facto, em termos do investimento, é muito difícil responder, porque isso depende muito da estrutura, da dimensão da empresa. Em termos do esforço, em termos de implementação, quando falamos da certificação da 27001, obviamente que estamos a falar de requisitos muito mais complexos e que, de facto, exigem mais investimento por parte da organização. Em termos deste produto, comparando com a certificação da 27001 ou outros sistemas de gestão, acaba por ser um produto que, como está dividido em 3 níveis de maturidade, do bronze, prata ao ouro, acaba por o investimento em termos de recursos e de procedimentos não ser tão exigente. Obviamente há um caminho, quando falamos no nível ouro já estamos obviamente muito próximo de uma certificação ISO, mas ainda existem alguns requisitos que a certificação apresenta e que não estão consubstanciados aqui no selo de ouro. Não sei se respondi à questão ou se querem aproveitar para lançar mais alguma pergunta. Bem, muito obrigada e eu despeço-me, desejo uma continuação de uma ótima conferência e, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, por favor, estou inteiramente disponível. Muito obrigada a todos.